bem-vindos a mais um episódio do Momento RPPS, podcast feito especialmente para você dos RPPS pelo Brasil. Eu sou João Parra, especialista em investimentos do Banco do Brasil, e no episódio desta segunda-feira, 21 de julho de 2025, vamos falar sobre os principais pontos que foram destaque na semana passada no Brasil e no mundo. Começando pelo cenário externo, a última semana foi marcada por novas tensões comerciais, com destaque novamente para os Estados Unidos. O presidente Donald Trump anunciou tarifas de 30% sobre produtos importados da União Europeia e do México, com início previsto já para o dia 1º de agosto. Como resposta, a União Europeia já preparou uma segunda rodada de retaliações que pode atingir até 72 bilhões de euros em produtos americanos, incluindo aviões da Boeing, automóveis e até bebidas alcoólicas. Essa escalada nas disputas comerciais gerou bastante volatilidade nos mercados. O dólar ganhou força frente a moedas emergentes, os juros dos treasuries abriram nas pontas mais longas e as bolsas se valorizaram, embalado também pelo início da temporada de balanços. Destaque para a Netflix, que surpreendeu com um lucro de 3,1 bilhões de dólares no trimestre, e para os grandes bancos, que vieram acima das expectativas. No campo dos indicadores, o CPI dos Estados Unidos vem em linha com o esperado, e o livro bege, o relatório do Fed, que resume a situação econômica dos Estados Unidos antes da decisão de juros, apontou o crescimento modesto da atividade, mas dificuldades no mercado de trabalho, especialmente na contratação de mão de obra qualificada. Também chamou a atenção o alerta de John Williams, votante com uma visão mais neutra, sobre o impacto das tarifas da inflação, que pode subir até 1 ponto percentual até o início de 2026. Com isso, os mercados reagiram com volatilidade. O dólar se fortaleceu, os juros dos Estados Unidos ganharam inclinação e as bolsas avançaram, impulsionadas pelos principais balanços positivos das empresas, sustentadas pelo bom início da temporada de balanços. E para os próximos dias, o que temos de agenda? O foco segue na política comercial de Trump. Estamos a menos de 2 semanas da entrada em vigor das novas tarifas, e o mercado deve acompanhar de perto as tentativas de acordo com a União Europeia e Japão. Além disso, teremos as prévias dos PMIs, que trazem um termômetro da atividade econômica, e os resultados de grande empresa como Alphabet, Tesla, Coca-Cola, General Motors e IBM. A expectativa é positiva para os balanços, o que deve continuar sustentando o apetite por risco. Na Europa, o grande destaque será a reunião de política monetária do Banco Central Europeu, com expectativa de manutenção dos juros. E na China, o mercado aguarda a decisão das taxas de empréstimos de 1 e 5 anos, com perspectiva de estabilidade, e também os dados de produção industrial e vendas no varejo. A expectativa, por enquanto, é de continuidade na valorização do dólar, abertura nas taxas dos treasuries e bolsas em alta, diante da resiliência da atividade americana. No Brasil, como foi a semana? Por aqui, no Brasil, o principal destaque da semana foi a resposta do governo às tarifas impostas pelos Estados Unidos. Foi regulamentada a chamada da Lei de Reciprocidade Econômica, que permite ao país adotar contramedidas comerciais contra práticas consideradas injustas por parte de outros países ou blocos econômicos. A iniciativa veio após a imposição de tarifas de 50% pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. O decreto também criou um comitê interministerial, ligado ao Ministério do Desenvolvimento, que terá autonomia para negociar e aplicar medidas retaliatórias. Do outro lado, os Estados Unidos abriram uma investigação formal contra o Brasil, com base na Lei do Comércio de 1974. Essa apuração vai analisar desde as políticas comerciais até temas como comércio digital, serviço de pagamento, proteção à propriedade intelectual, fiscalização anticorrupção, desmatamento e até o mercado de etanol. Ainda nesse contexto, representantes da indústria e do agronegócio pediram ao governo um esforço para adiar a entrada em vigor das tarifas americanas, prevista para 1 de agosto. No ambiente político, o Supremo restabeleceu o aumento do IOF sobre algumas transações, com exceção da cobrança sobre o chamado risco sacado. Já no Congresso, o Senado aprovou em primeiro turno a PEC que altera as regras de pagamento dos precatórios pelos municípios. E na Câmara, avançou o projeto que amplia a faixa de isenção do imposto de renda, incluindo também os dividendos pagos até o final de 2025, uma medida pensada para evitar questionamentos da Justiça. Qual a agenda para essa semana no Brasil? Mesmo com o Congresso em recesso, o mercado vai acompanhar de perto os dados do IPCA 15, que deve mostrar algum alívio em relação ao mês anterior, e a divulgação oficial do relatório de receitas e despesas. Mas o grande fator de atenção continua sendo a política comercial entre Brasil e Estados Unidos. O mercado aguarda uma sinalização concreta de que o governo americano possa rever ou adiar as tarifas de 50% impostas aos nossos produtos, algo que afeta diretamente setores como agronegócio e indústria. Com isso, devemos ver um ambiente ainda pressionado. O dólar deve seguir em valorização frente ao real, a curva de juros com inclinação mais alta e o Bovespa operando com maior dificuldade de tração, especialmente diante da sensibilidade das empresas exportadoras e esse cenário. E como tudo isso impacta e impactou na nossa busca pela meta atuarial? Bom,
Com o cenário ainda pressionado, inflação resistente, ruídos na política fiscal e agora esse novo episódio de atrito comercial com os Estados Unidos, a nossa leitura é de que o Banco Central deve manter os juros em 15% por mais tempo. Por isso, seguimos recomendando cautela, priorizando estratégias de menor volatilidade, com foco total na preservação da carteira e no atingimento da meta atuarial. Sim, seguimos alinhados a uma estratégia mais defensiva de baixa volatilidade para a carteira, com foco no atingimento de meta atuarial. Nossa principal recomendação segue com ativos pós-fixados atrelados ao CDI. Entre as alternativas disponíveis, vale destacar o fundo BB Corporate Bancos, que foi recentemente disponibilizado para os RPPS e já está enquadrado no artigo 7º, inciso 3, a linha A. Ele investe em um setor que é historicamente sólido no Brasil, o setor bancário, e tem entregado performance consistente acima do CDI, mantendo ainda a liquidez diária em D0, uma excelente opção para quem busca previsibilidade e robustez sem abrir mão da segurança. Outra alternativa interessante é o BB Renda Fixa Espelho Sul América Crédito Privado ASG, que já está enquadrado no artigo 7º, inciso 5, a linha B. Ele traz uma exposição maior em crédito privado, com uma carteira diversificada em debêntures e letras financeiras atreladas ao CDI, e ainda alinhado com boas práticas de sustentabilidade. Num ano positivo para o IDDI, que já acumula retorno acima de 125% do CDI, estratégias como essa têm contribuído com folga para atingimento de meta atuarial. Explorar os 5% permitidos pela Resolução 4963 pode ser sim uma boa oportunidade. E por fim, no sentido de internacionalização de portfólio, destacamos o fundo BB Ações Bolsa Americana. Esse tipo de estratégia tem se beneficiado do movimento de recuperação do S&P após um primeiro trimestre mais pressionado. E agora, com o início da temporada de balanços, que vem cercada de boas projeções, o cenário segue favorável para quem busca exposição ao mercado acionário norte-americano. E aí, ficou interessado nas alternativas que falamos? Então não deixe de agendar uma reunião com a nossa assessoria e assim ter uma análise personalizada para ajudá-los na gestão de seus recursos. Foi um prazer ter a sua audiência nesse episódio do Momento RPPS. Você tem alguma sugestão de tema para a gente conversar aqui? Manda pra gente, fale com seu gerente de governo ou especialista de investimentos BB. Então é isso, até semana que vem, descomplicando o mundo RPPS. Até mais! Conforme padrões da Anbima e aderentes às resoluções CVM, seguem avisos obrigatórios antes da decisão de investimentos. Leia o prospecto e regulamento dos fundos antes de investir. Rentabilidade passada não representa a garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimentos não contam com cobertura de FGC, do gestor ou administrador. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de no mínimo 12 meses.